Começa agora o programa Gente do Rio. Hoje vamos falar sobre desenvolvimento do Rio de Janeiro a partir do fortalecimento do comércio. Agradeço a sua companhia todo domingo pela manhã, com reapresentação depois do programa Canal Livre. E se você está assistindo pelo nosso canal do YouTube, Band Rio, não esqueça de curtir e deixe também um comentário, por favor. O nosso entrevistado de hoje se define como rio-maníaco. Ele se diz um idealista. Ele já lançou e integrou várias iniciativas voltadas para o bem comum. É presidente da iniciativa FIS, que reúne líderes empresariais da saúde para gestar soluções para o Rio. Também preside a IBKL, de Soluções Educacionais para a Educação. Ele é diretor do PRONEP, um lar de internação domiciliar. E depois de reunir cabeças pensantes de tantos movimentos, o médico Josier Vilar acaba de encarar um novo desafio. Tomou posse essa semana como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, uma entidade vovozinha, nasceu em 1809. Que Josier promete encher de inovação e serviços. Seja bem-vindo, Josier. Muito bom dia, muito obrigado aí pela gentileza do convite, mais uma vez aqui na Band, essa TV tão querida do Rio de Janeiro, e especialmente muito querida por mim. Foi aqui que eu lancei a minha candidatura na primeira vez, quando eu falei desse tema. Então somos pé quentes. Vocês são pé quentes. Então eu queria dizer que eu estou muito feliz de ter sido eleito presidente da mais antiga associação empresarial do Rio de Janeiro, a Associação Comercial do Rio de Janeiro, criada em 1809 por Dom João VI. Eu diria que nós temos um compromisso com o passado, por ter sido lá na Associação Comercial o palco de grandes decisões, sabe, Maria, da evolução da história brasileira contemporânea, mas agora, no século XXI, nós precisamos inovar dentro da nossa associação comercial, buscando criar um ambiente de negócios no Rio de Janeiro que seja mais transformador do ponto de vista digital. Para criar esse bom ambiente de negócios, você destacou dois problemas fundamentais da cidade no seu discurso de posse, que são a segurança e a ordem pública. Eu não tenho a menor dúvida que... O que deve mudar nessas duas áreas? Primeiro, vamos separar as coisas. Um grande problema nosso é a ordem pública. Eu diria que é o maior problema que o Rio de Janeiro tem para ser um lugar atrativo, para se viver, para se trabalhar, para se empreender e para se visitar, é a ordem pública. Nós precisamos ordenar a nossa cidade, organizar, levar as pessoas que estão na rua para ambientes acolhedores, que possam comer, tomar um banho, possam dormir. As pessoas não estão na rua porque gostam de dormir na calçada fria e suja. As pessoas estão lá porque têm dificuldades de ter o seu ambiente próprio, a sua casa, casinha simples, o que seja, e porque muitas vezes trabalham de dia em determinadas regiões e quando chegam à noite têm dificuldade para ir para o seu lugar onde vive, porque é inseguro. Então nós temos um problema de segurança pública que precisa garantir a mobilidade do cidadão, porque as pessoas se sintam seguras na sua plenitude. E temos uma questão da informalidade, né, que afeta muito o comércio. Muito. Então, essa questão, segurança pública e a ordem pública, para permitir que as pessoas que moram nas suas regiões esteja garantido que a calçada está livre, que ela possa caminhar em paz, que não tenha insegurança de ir numa esquina a outra sem precisar utilizar um carro, um automóvel, um ônibus, o que seja. Isso é fundamental para que o Rio retome o crescimento econômico, para que as pessoas possam querer visitar o Rio de Janeiro, queiram viver no Rio de Janeiro, queiram trabalhar no Rio de Janeiro e queiram investir no Rio de Janeiro. A segurança também é fundamental, né? Fundamental para qualquer tipo de negócio, claro, especialmente para o comércio. As pessoas que não têm segurança para andar na rua não vão ao comércio, não vão consumir. Quer dizer, isso é um problema que afeta diretamente. Você já se reuniu com as lideranças do Segurança Presente Centro. Que tipo de apoio
a associação comercial pretende dar ao segurança presente? Ô, Mônica, veja bem, a associação comercial tem que exercer um papel de relação com o setor público. Nós somos o que denomina-se advocacy. Advocacy é a relação público-privada de uma maneira ética, correta, desejável e cobrança. Nós temos que, o papel de uma associação empresarial é cobrar do setor público as coisas que funcionem adequadamente. Nós precisamos, por um exemplo, na questão do centro da cidade. Sim. Veja, se você andar na rua Uruguaiana, aquilo é uma vergonha. Você não consegue caminhar, não tem calçada livre, a rua não está mais livre. Para andar de carro na rua Uruguaiana hoje é quase impossível. Tomada de camelôs, ocupando ilegalmente os espaços públicos. Nós precisamos ordenar isso. Nós sabemos que as pessoas estão ali porque precisam ganhar o seu dinheiro para viver. Vamos ajudar a organizar isso de uma maneira que as pessoas possam trabalhar corretamente, mas que eu tenho que garantir a segurança do cidadão para ele poder caminhar nas ruas. Então, eu acho que a minha reunião com o pessoal do Centro Presente foi ótima. Nós estamos criando, na associação comercial, um comitê empresarial focado no centro da cidade. Além de ter um comitê de segurança e ordem pública, que vai tratar de políticas que possam melhorar a nossa cidade nesses dois itens, eu estou criando um grupo, um conselho empresarial para a renovação do centro da cidade, para que possamos fazer o diagnóstico dos problemas, nas calçadas, que elas não sejam tão desniveladas, para que as pessoas possam caminhar sem risco de quebrar uma perna e cair, e quebrar um pé, para a iluminação ser adequada para se sentir seguro. Eu acho que nós tivemos pequenas intervenções e o prefeito Eduardo Paes está totalmente alinhado com esse propósito. Eu conversei com ele pessoalmente, já levando esse pleito de revitalização do centro da cidade. No que depender da associação comercial, dos empresários que estão no centro da cidade. E eu diria mais, dos empresários, o empresariado fluminense, porque o centro da cidade, se ele for renovado, se ele ficar de boa qualidade, ele se irradia para os outros bairros como uma força centrífuga. Se deu certo no centro, que é lindo, não existe centro da cidade igual. A prefeitura, inclusive, tem um projeto, o Reviver Centro, né? Como é que vocês pretendem acoplar essas iniciativas? Nós vamos estar totalmente integrados. Eu conversei isso com o prefeito Eduardo Paes, eu conversei isso com o secretário de Desenvolvimento Urbano, Chicão Bulhões. Nós vamos pegar esse projeto Reviver 2, que é o que está sendo nesse momento discutido na Câmara dos Vereadores. Tá para ser votado. Conversei isso com o presidente Carlos Caiado, da Câmara dos Vereadores. Nós vamos integrar a associação comercial a este projeto, que é ótimo. Ele trata de uma questão importante de revitalização do centro, mas muito mais do ponto de vista imobiliário. O Reviver é muito mais assim, de permitir que as pessoas possam, que construírem no centro da cidade, tenham direito à construção na Zona Sul num número maior de andares e tal. E também estimular as residências no centro, porque quando você tem residências, você cria vida em volta, claro, né? Tem gente fim de semana, tem gente todos os dias, tem gente à noite. Então o bairro, o centro, no caso, retoma a vida, né? Não tenho dúvida, Mônica. Eu estou defendendo a ideia de que nós devemos ter no centro um shopping center horizontal. Não é shopping center de edifício, não. Horizontal. Que funcione em horários diferentes dos shopping centers tradicionais e, consequentemente, não vão competir com o comércio varejista de rua. O shopping center vai abrir às 4 horas da tarde e vai até meia-noite, funcionando 8 horas por dia até meia-noite, para que as pessoas que saiam do trabalho possam ir para o shopping center, possam ir para um cinema. No centro, isso é uma experiência ousada, né? Porque você vai construir no seu entorno. Se você tem um shopping center, você vai construir gente querendo morar perto, porque aí você vai transformando aquela região numa região habitável, segura, iluminada, que as pessoas possam ir. Vamos lá para o centro da cidade, tem lá no shopping, fazer compra. Vai ser uma coisa maravilhosa. Que região que seria Eu acho que essa região deveria ser próximo à região da Rua da Carioca. Você falou também de uma parceria com a Associação Comercial de São Paulo, criando uma plataforma de serviços que atenda às demandas do setor. Como é que vai funcionar isso?
o comércio do Rio e de São Paulo? Não, é muito simples. Eu visitei o presidente Alfredo Kutait, logo no dia seguinte da minha eleição. Eu fui a São Paulo visitar, junto com um grupo nosso, a Associação Comercial. Lá é o seguinte, a Associação Comercial de São Paulo, ela tem serviços que ela oferece para o pequeno empresário, para o microempresário, para ele poder aprender a fazer uma gestão de estoque, a fazer uma gestão de caixa, a fazer a logística de distribuição, organizar melhor os seus negócios, entendeu? Tem uma série de situações que são oferecidas dentro dessa plataforma. E se você quiser ter um advogado para tirar uma dúvida jurídica, a plataforma temos online, não tem uma pessoa respondendo. A inteligência artificial respondendo. Se precisar de um apoio pessoal, a associação oferece. Aí o cara é associado e tem acesso a um advogado para tirar uma dúvida de um problema jurídico, de um problema contábil. A gente precisa melhorar a performance do pequeno e médio empresário. Você pode também ter um esquema de compra coletivo. Sem né? dúvida. Como no setor público tem a ata de preços, que você tem a base de preços, que um estado faz uma licitação, o outro pode aderir também, se tiver um preço melhor. Isso pode também funcionar para o comércio. Mônica, né? Você veja o que você está falando. A associação comercial tem que ser essa usina de ideias para melhorar a vida das pessoas que aqui trabalham, que aqui empreendem. Por isso que eu vou te convidar para participar de um dos nossos conselhos empresariais. Preciso muito da presença de cariocas como você lá. Sabe por quê, Mônica? Por exemplo, as comunidades, as favelas, eles produzem uma quantidade gigantesca de coisas num ambiente muito informal e que precisam ser ajudados. Você sabe o que eu vou fazer? Vou criar um conselho empresarial do desenvolvimento da economia nas favelas e comunidades, liderado por Célia Domingues e pelo Robson Santos. Duas pessoas, uma da Mangueira, outra da Favela da Maré. Célia Domingues, será entrevistada. Será? Aqui, que será bacana. Do Gente do Rio. Ela vai ao ar depois da sua entrevista. Então, ela é a presidente, junto com o Robson, ela é maravilhosa. do Conselho das Comunidades e Favelas da Economia com Desenvolvimento Social. Eu estou precisando muito trazer, levar esse pessoal todo para dentro da associação comercial. Eles precisam ter apoio para poder melhorar a sua escala de produção, melhorar a vida. A sua posse foi aberta numa cerimônia ecumênica. Teve rabino, teve babalorixá, teve reverendo budista, teve pastor e até o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro também foi. Nesse momento que tem tantos casos de intolerância religiosa, que mensagem você quis passar com isso? Eu quis passar exatamente essa mensagem, Mônica. Eu quis passar a mensagem de que nós temos que saber conviver com o diferente. Eu acho que a associação comercial precisa mostrar ao povo do Rio de Janeiro e ao povo do Brasil que existem diferenças ideológicas, existem diferenças de fé, existem diferenças de tudo. Mas que o propósito tem que ser único. Nós queremos o desenvolvimento social, que a economia cresça, que o empreendedor possa ganhar dinheiro e contribuir com o imposto e todo mundo ficar bem no final das contas. Então eu quis mostrar que, apesar das diferenças existentes, dos olhares distintos de um governador, de um prefeito, de um vereador, do que seja, ao fim e ao cabo, todos desejamos o melhor para a nossa cidade e para o nosso estado. Você sabe, Mônica, você citou esse ato interreligioso. Para mim foi o ponto mais emocionante da minha posse. Juntar pessoas tão diferentes, com olhares tão diferentes, mas com propósito muito igual. Não se falou nada que um tenha sido diferente do outro em relação ao fim da linha. Todos querem o melhor para as pessoas e para as cidades. Eu fiquei muito feliz. Outra promessa sua é estimular o empreendedorismo digital. A ideia é criar uma escola com serviços centralizados em parceria com o governo do estado. Como é que vai funcionar isso? Isso aí já foi resultante também da minha ida a São Paulo. Tanto a plataforma de serviços, a Associação Comercial de São Paulo, o presidente Kutait disponibilizou para mim a plataforma de serviços, para a gente implantar de imediato aqui no Rio de Janeiro. Eu vou fazer uma loja do empreendedor, a loja no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária 9. Em breve eu vou convidar você e todos que nos ouvem, que nos veem, para estarem presentes na inauguração da loja do empreendedor. Esse é um ponto. O segundo ponto é que nós vamos criar uma escola
também copiando o que São Paulo está fazendo. É igual o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Eu vou copiar São Paulo. Deu certo? Eu vou copiar. Está entendendo? Então deu certo lá a nossa escola do empreendedor de lá e eu vou trazer para o Rio de Janeiro. É como se diz no mundo digital também, copiando as boas práticas. As boas práticas. Né? Então eu vou trazer isso para treinar o jovem. Treinar o jovem empreendedor, o cara da startup, um velho empresário que está ultrapassado, que está no século XX ainda, com modelos analógicos de gestão, trazê-lo para o ambiente digital. O mundo digital chegou. Queiramos ou não, a inteligência artificial já está presente em todos os nossos momentos da nossa vida. Então é importantíssimo que o empresariado do Rio de Janeiro, que o pequeno empreendedor já comece nesse mundo de transformação digital. Mas para isso eu preciso mudar a cabeça dos líderes. A maioria das lideranças do Rio de Janeiro, eu não posso falar de outros estados, porque eu não conheço, mas deve ser a mesma coisa, ainda estão no mundo analógico. Com planilhinha Excel, com não sei o que, tomando conta dos seus negócios sem pensar. O foco tem que ser no cliente. Isso é que tem que ser. Como é que eu melhoro, seja no setor público, a gente reclama muito do setor público por isso, porque a gente vai no setor público, Mariana, parece Mônica, parece que o que está sendo oferecido lá, o serviço, não é para o cidadão, como se nós fôssemos inimigos do prestador de serviço público. Então nós precisamos melhorar o público e o privado, fazer uma transformação digital na cabeça das pessoas. Todos têm que entender que o melhor de tudo é servir bem as pessoas. E é isso que garante o nosso emprego, a nossa renda, a nossa vida. A Associação Comercial vai estar muito focada na educação corporativa. E no próximo bloco, um especialista em saúde dando a receita de como curar o serviço público do Rio de Janeiro nessa área. Será possível? Fique com a gente que o Gente do Rio volta já. Estamos de volta com o Gente do Rio. Hoje conversando com José Vilar, o novo presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que vai fazer um café na Associação Comercial e um coworking. Como é que vai ser isso? Essa é uma nossa loja do empreendedor, que eu há pouco falei, que será uma grande loja que está na Rua Buenos Aires, é dentro do prédio, ela abre para a Rua Buenos Aires. Ali vai ter um café, uma loja do empreendedor, onde o empreendedor pode chegar lá e resolver tudo da sua empresa no mesmo dia. Tirar alvará, abrir empresa, fechar a empresa, pegar dinheiro emprestado. Vai ter uma agência do AGRI, vai ter uma agência da Juscerja para fazer o registro da junta comercial e vai ter um ambiente ao lado que será um café e um ambiente de coworking. Mas de imediato eu já convido você para o nosso café no hall de entrada da Associação Comercial. Está lindo, está muito bonito. José, vamos falar um pouco de economia agora. Vamos. Você tem dito que a gente não pode aceitar que o Rio seja destruído economicamente e vire um balneário decadente. Quais são os principais adversários disso? Quais são os principais problemas atuais? Nós temos agora uma reforma tributária que está sendo votada, que está tramitando lá na Câmara, que pode afetar diretamente ao comércio. Se fala em aumentar o imposto de 8%, 18% para 25%, 28%. Mônica, veja, essa já é a consequência final. A gênese, a origem do esvaziamento econômico do Rio de Janeiro não está na questão tributária. Também na questão tributária. Os nossos impostos no Rio, tanto ISS como ICMS, são maiores do que a média brasileira. Mas essa não é o principal problema. Nós temos um problema de segurança pública e segurança jurídica, que precisa ser resolvido. É um estado que, infelizmente, teve 5 governadores afastados e presos. Então, o que isso gera? Gera uma desconfiança. As pessoas têm medo de investir no Rio de Janeiro porque não sabem que isso aqui não é possível, que tanto governador seja preso por roubalheira. Então, essa questão precisa ser, as pessoas precisam readquirir a confiança no seu estado, na sua cidade, através de políticas públicas transparentes e corretas. Então, o grande desafio que nós temos primeiro, antes de chegar na resposta à questão tributária, que eu vou te dar, que você já me perguntou, nós precisamos resolver, para resolver o problema econômico do Rio,
nós precisamos resgatar a confiança da população que aqui vive, nos seus dirigentes, nas suas lideranças públicas e nas suas lideranças privadas, para que ele possa realmente acreditar de que é real. Agora, o nome disso é credibilidade. Credibilidade, reputação. Bom, com relação à reforma tributária. A reforma tributária, ninguém pode ser contra uma reforma tributária nessa esculhambação que é essa questão tributária no Brasil. É imposto de tudo quanto é jeito. Já ouviu falar em manicômio tributário? Manicômio tributário. É o melhor nome, é um manicômio tributário, é uma loucura. Então é óbvio que todos nós gostaríamos de ter um imposto único, que eu soubesse como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Eu chego lá nos Estados Unidos para comprar uma coisa, eu sei que eu estou pagando 10 unidades monetárias e tem do lado de mais, não é, quando eu vou pagar os 10, não é os 10, é 10 mais 1, que você está pagando mais 10% de imposto. Então eu sei o quanto daquele negócio que eu estou comprando tem de imposto embutido. Aqui nós não sabemos, tá entendendo? O preço já vem com imposto, então ninguém sabe, isso é uma caixinha preta. Bem, na Europa é a mesma coisa, então é óbvio que seria muito bom esse imposto do valor agregado, o IVA, o nome que queiram dar a isso, seria ótimo. O problema é que há uma desconfiança, aí é que está o problema, uma desconfiança de que essa reforma esteja sendo feita para que o governo federal domine os estados e municípios e os submeta às suas regras de negócio. Quer dizer, eu vou arrecadar o todo e vou compartilhar com vocês da maneira que eu entender, que um tal conselhão entender que será feito. Então, eu acho que precisa ser melhor discutido isso. Você também falou em diversidade e inclusão. Como fazer uma associação comercial mais diversa, incluindo os diversos atores dessa sociedade, das diversas etnias, raças, credos, como você já fez na eu já assumi o compromisso e já estou executando isso, que é, formei 27 novos conselhos empresariais. Cada segmento da sociedade, seja da educação, da cultura, do transporte, da habitação, da economia criativa, do meio ambiente e da sustentabilidade, da questão climática, são vários conselhos empresariais. Todos terão, no mínimo, 30% de mulheres presentes neles. Criei um comitê, um conselho empresarial que trata das questões da economia criativa, das regiões, das favelas e das comunidades. Eu estou trazendo para dentro da sociedade o conjunto da representação social do Rio de Janeiro, de tal forma que a gente possa conviver com essas diferenças. O Conselho de jovens empreendedores, garotos que estão aí começando a vida, vamos estar todos dentro lá. E eles não vão participar só, tem lá um conselho de mulheres, mas as mulheres não vão estar só no seu conselho de mulher falando dos problemas de gênero que são importantes. Elas vão estar nos outros conselhos também, do empresariado, para participar ativamente. Os negros também. Os negros, os jovens, todos estarão lá. Podem ter absoluta certeza de que este é o meu propósito e ao fim do meu mandato, se estiver feito, eu vou estar muito feliz. Então, nesse clima de felicidade, vamos para o nosso ping-pong final. Vamos. Você é um potiguar. Sou potiguar. O que fez você se apaixonar pelo Rio? Você sabe, Mônica, a minha família veio para o Rio de Janeiro tentar a vida aqui. E muito pobres, eu tive que trabalhar, comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Então, essa cidade, esse estado, em Niterói principalmente, inicialmente, depois o Rio de Janeiro, eu conquistei muito. Trabalhava de dia, estudava à noite, fiz medicina, fui professor da Universidade Federal Fluminense, empreendi na vida. E o que te encantou nisso? E foi o acolhimento das pessoas. O carioca é um espetáculo. É acolhedor, é diverso. Eu sou carioca honorário, então eu me sinto carioca. Mesmo que não fosse já recebido esse título, eu sou carioca, por adoção. Eu amo o Rio de Janeiro, não existe lugar melhor no mundo. E o que você detesta no Rio? Eu detesto no Rio a falta de educação no trânsito. Se o Rio fosse um filme, qual seria? Se o Rio fosse um filme, eu acho que seria Gladiator, o Gladiador. Porque o gladiador representa aquilo da resistência. Ele vai tentando superar as suas dificuldades e fazendo com que prevaleça a justiça, a ordem. Eu gosto do Rio de Janeiro. Eu acho que nós somos uma cidade-estado praticamente resistente, sabe? Um exemplo de gestão no Rio. Um exemplo de gestão no Rio, eu diria que o Hemorrio
Eu vi esta semana uma ação muito bacana da cantora Ludmilla, fazendo uma oferta de ingressos para o show que ela iria dar essa semana para quem, doasse sangue. Muito e foi bacana. Uma coisa extraordinária. Eu acho que o Hemorrio faz a diferença. Um cantinho especial do Rio. O cantinho especial do Rio que eu adoro ir é o Arpoador. Eu adoro ir lá para o Arpoador, tomar um cafezinho ali, uma cervejinha gelada, ver o final de tarde no Ipanema. E uma comida imperdível. Não, eu gosto de feijoada e de churrasco. Eu adoro uma feijoada. Onde? Na minha casa, especialmente a feijoada. A minha casa, eu não posso convidar todo mundo, mas eu convido quem quiser ir um dia comigo comer uma feijoada que a gente faz lá em casa, que é única. Uma pessoa Que famosa... é a Dona Penha que faz para mim. Dona Penha, espetacular. Feijoada da Dona Penha. Feijoada da Dona Penha. Uma pessoa famosa que você admira. Fernando Henrique Cardoso. Eu sou fã de Fernando Henrique Cardoso. Eu adoro Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que é uma referência para mim como político, como ser humano, é um cara espetacular. Se você pudesse bater papo com alguma figura histórica, viva ou morta, quem seria? Eu gostaria muito de ter conhecido o Dr. Freud. Eu queria muito conversar com o Dr. Freud, entender um pouco como ele desbravou a mente humana, como ele conseguiu fazer esse diagnóstico dos problemas humanos de uma maneira tão brilhante e num período tão difícil de fazer isso, que foi no século XX, início do século XX. O que você faria se só te restasse um dia? Isso não tem a menor dúvida. Se eu restasse um dia, eu pegaria meu neto de 8 meses, Joaquim, eu ia para a praia de Ipanema, dar mergulho com ele e ficar ali curtindo junto com a minha mulher, com meus filhos, o último dia da minha vida na praia de Ipanema, olhando os meus amigos, vendo o futebol e vendo aquelas coisas bacanas que Ipanema nos oferece. Um sonho? Um sonho? Que o Rio de Janeiro volte a ser um lugar atrativo para se viver. Eu acho que a gente precisa... E o Rio é muito maravilhoso, viu? A gente fala mal do Rio às vezes, mas o Rio é melhor do que a maioria das cidades brasileiras. Mas só a gente pode falar, né? Só a gente pode falar. Eu estou falando aqui na TV, mas o Rio é maravilhoso. A segurança do Rio é melhor do que São Paulo. O pessoal fala de São Paulo, mas eu não vejo problema. A segurança aqui é muito melhor. A gente tem coisas muito melhores, mais bonitas. O centro da cidade do Rio é único. Visitem o centro, do ponto de vista histórico. Lá tem aeroporto, tem VLT, tem ônibus, tem trem, tem barca, tem tudo para chegar lá. Tem comida maravilhosa. O Rio é um espetáculo, mas eu preciso que ele volte, o Rio de Janeiro volte a ter as pessoas, os cariocas, voltem a ter a autoestima que precisam ter e o desejo de aqui permanecer vivendo. Muito obrigada pela sua entrevista. Mônica, você é maravilhosa. Você vai ser minha conselheira lá na Associação Comercial. Aceito. Aceito. Cargo aceito. Cargo aceito. Não tem remuneração, é todo mundo trabalhando pro bono. Eu vou pedir o dobro, então. Obrigado, Mônica. Um beijo para todos. Eu que agradeço, José. Muito obrigada por essa participação aqui. E o Gente do Rio fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até lá e um beijo.